10 funções, fórmulas aqui no Excel que podem te ajudar muito no seu dia a dia. A gente vai ver PROC-V, PROC-X, função C, função de soma, soma C, média, média C, conte.C, maior e menor. E o legal é que cada uma dessas funções que a gente vai ver aqui, vamos ver um exemplo prático diferente. Dessa forma a gente consegue ter uma noção e entender como que cada função, cada uma dessas 10 funções e fórmulas que a gente vai ver aqui, consegue nos ajudar na prática, na vida real. Que isso que é o mais importante, né? Aprender a usar o Excel com coisa que dá para usar no dia a dia, que nos ajude na prática, na vida real. Então vamos começar aqui resolvendo o primeiro problema que a gente tem, que é utilizando a função PROC-V para nos ajudar a resolver esse problema aqui. Então vamos lá. Nesse problema aqui, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho basicamente uma planilha onde eu fiz um registro aqui de vendas. Aí tem data, marca, o custo, nome do produto, o cliente e o total da venda. Só que você já está vendo que a coluna do custo está vazia. Eu acabei esquecendo de preencher. Aí ficou faltando nessa informação. Só que é uma planilha bem grande, ó, tem um monte de linhas. E aí como é que eu posso fazer agora para colocar os custos de cada um desses produtos que eu tenho aqui? Ó? E aqui do lado eu tenho uma lista de custos. Então beleza, tá fácil. Eu não sei o que você está falando que é um problema. Então é só você pegar cada um dos produtos, ver o custo que está aqui e escrever aqui do lado. Ó. Pronto, acabou o problema. Mas não acabou não, porque olha o tanto de linha que eu tenho aqui. Não dá para eu ficar fazendo isso linha por linha de modo manual. Então, como é que eu posso fazer isso? PROC-V. A função PROC-V consegue me auxiliar com isso. Como? Ela pode pegar, por exemplo, os custos que eu tenho aqui nessa lista e trazer aqui para o lugar correto. Então, a gente consegue puxar essas informações que a gente procura. Vamos ver agora aqui mais na prática o funcionamento do PROC-V. Vamos entender como é que ele funciona. Creatina 400 gramas. Beleza. Preciso colocar aqui o custo da creatina 400 gramas. Aonde que eu vejo esse custo? Na lista que está aqui do lado. Só que eu não posso pegar qualquer custo, né? Não posso pegar, por exemplo, esse custo aqui, ó. Que não tem nada a ver, é outro produto, né? Creatina 180 cápsulas. Não faz sentido. Então tem que procurar certinho o produto que eu quero para então poder pegar aqui, ó, o custo dele, correto? Como é que o PROC-V funciona? Eu vou falar para o PROC-V. PROC-V, acha para mim a creatina de 400 gramas aonde? Nessa coluna aqui, ó. Na coluna L. Então nesse intervalo aqui. Beleza, o que o PROC-V vai fazer então? Esse daqui é creatina? Não é. Então, próxima linha. Esse é? Mas é de 1 kg, então eu preciso de 400 gramas. Então não é esse. Opa, aqui, ó, achou. Então o PROC-V achou aqui o produto que eu estou precisando. Depois que ele encontrou o produto que eu estou precisando, ele pode retornar para mim qualquer valor que está à direita. À direita, para a esquerda não funciona. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Encontrou aqui, ó, creatina 400 gramas, eu posso puxar qualquer valor que está à direita. Seja, por exemplo, o custo, ou ainda, seja a prateleira. Agora, chega de falar e vamos fazer aqui na prática o PROC-V depois que a gente entendeu o raciocínio do PROC-V. Igual PROC-V, aqui ó, igual PROC-V. Vamos dar 2 cliques nessa funçãozinha. 1, 2, pronto. Aqui a função pede um monte de coisa. Mas a primeira é o seguinte, ó, valor procurado, tá vendo? Valor procurado. O que você está procurando aí, hein? Olha, eu estou procurando um monte de produto, mas qual que é o primeiro que você procura? Creatina 400 gramas. Já cliquei na célula ali do lado, creatina 400 gramas, ponto e vírgula. Agora, a segunda coisa que a função PROC-V me pede é a matriz tabela. O que é isso? Aonde que eu vou procurar o produto que eu estou querendo, né? Enfim, está aqui do lado, ó, nessa planilha de custos. Então é só eu clicar e selecionar toda a planilha de custos aqui que eu tenho. Na verdade não, você não pode selecionar toda a tabela. Por quê? Você tem que selecionar como a primeira coluna, a coluna que você está procurando a informação. Então eu começo selecionando a coluna do produto. É isso que eu faço. Só que eu também quero trazer o custo, correto? Então o que eu tenho que fazer aqui? Selecionar o produto e também a coluna do custo. As duas coisas que eu vou utilizar. Agora a gente volta aqui, ponto e vírgula. Agora o PROC-V está pedindo número e índice da coluna. Qual que é a coluna que eu quero puxar como resultado? O custo, correto? Então é o custo que eu quero trazer como resultado. Número e índice da coluna. É isso que então que a gente tem que colocar aqui. Mas, vamos dar uma verificada aqui na minha tabela. Qual que é o número da coluna que eu quero trazer como resultado? Como assim? Não entendi nada. Então, peraí. Eu tenho duas colunas que eu selecionei, que é a coluna L e a coluna M. A primeira coluna é o produto, então 1. E a segunda coluna é a coluna 2. Simples assim. Eu vou digitar lá na fórmula o 2, porque eu quero trazer como resultado a coluna 2. Então, eu venho aqui, ó, coloco o número 2, pronto. E agora, ponto e vírgula, a última coisa para a gente colocar aqui, já acabou a PROC-V. Eu quero uma correspondência exata. Eu quero trazer exatamente aquilo que eu procuro. Mas por que tem correspondência aproximada e exata? Muitas vezes, o Excel não encontra aquilo que você procura. Então quer dizer que o Excel é preguiçoso e não acha aquilo que eu estou procurando? Não. Quer dizer que, às vezes, você está pesquisando alguma coisa que não existe na sua tabela.
né? Não existe ali na referência. E aí o que o Excel faz? Olha, o que o João aqui está querendo pesquisar não existe. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa que esteja mais próxima. É isso que ele faz. Mas eu não quero isso. Eu quero exatamente aquilo que eu pesquiso. Então eu vou escolher aqui, ó, correspondência exata. 2 cliques. 1, 2, acabou. Fecho parênteses aqui. Enter. Então olha só, já retornou aqui para mim. Creatina 400 gramas, R$ 73,30. Vamos ver se está certo. Creatina 400 gramas, R$ 76,30. É isso aí. Se você clicar aqui no cantinho da célula, clica, segura e arrasta para baixo. Clica, segura e arrasta para baixo. Ou você dá 2 cliques aqui, ó, 1, 2, pronto. Você vê que a função puxa para você todos os valores, todos os resultados. Então aqui, em teoria, a gente já acabou de preencher tudo. Ah, mas eu estou vendo que está dando uns erros aqui, ó. Hashtag ND, né? O que é esse erro no Excel? Sabe por que isso aconteceu? Porque quando a gente desce uma fórmula no Excel, todas as referências descem junto. Não entendi nada do que você falou, então deixa eu te mostrar aqui na prática. Ó. Veja que o produto está aqui do lado, certo? Creatina 400 gramas. Se eu ir para a linha de baixo e abrir, então ele já mudou ali o produto, ó, pasta de amendoim. Então veja que a seleção da célula, das referências, também vai descendo junto com o nosso arrasta para baixo, digamos assim. Ó. Então por que deu erro, hein? Por causa do seguinte, a gente não tem só a referência dessa célula aqui. Lembra que também a gente tem a referência dessa seleção aqui? Então, quando a gente arrasta para baixo, essa seleção também é deslocada. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha ali de vermelho, tá vendo? Vermelho, vermelho, ó o vermelho descendo ali, ó. Ao invés dessa seleção ficar aqui em cima, que era o correto, não, ela tá descendo junto, ó. Então a gente tem que travar isso daqui, né, para não descer. É isso aí que a gente tem que fazer, então. O que você vai fazer? Você pode até clicar aqui na barra de fórmulas, ó, que é mais fácil você acompanhar, mas basicamente, ó, eu cliquei aqui na primeira célula, onde a gente fez o PROC-V, clico na barra de fórmulas, e tá vendo essa seleção aqui em vermelho? Ela tem que ficar fixa no lugar, correto? Não pode mexer. Então, para não mexer, a gente clica aqui, ó, nessa seleção do L1 até o M16, que corresponde com aquela seleção da lista, vai apertar, ó, o F4 aí do seu teclado. O que o F4 faz? Ele basicamente adiciona o símbolo do dólar, o cifrão, antes da letra e antes do número. Antes da letra e antes do número. Isso daqui faz com que a referência que a gente fez fique travada, não vai mexer nunca mais, vai sempre ficar quietinho ali. Enter. Agora vamos dar um duplo clique aqui de novo, ó, no cantinho. 1, 2, pronto, ó. Aí tudo já foi corrigido pra gente. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no PROC-X, que é uma função parecida com o PROC-V. Inclusive, o exemplo aqui é bem parecido. Então quer dizer que PROC-V e PROC-X é a mesma coisa? Você está repetindo? Não, não estou repetindo. PROC-X, na minha opinião, é muito melhor que o PROC-V. Mas o que acontece? Muitas vezes, o PROC-V não consegue te ajudar em procurar alguma coisa. Então quer dizer que o PROC-V não consegue encontrar, às vezes, algo que a gente procura? Sim. Lembra que eu falei que o PROC-V, ele pega a referência que você tem, por exemplo, do produto. Então aqui a gente tem um produto. E aí ele pode retornar como resultado qualquer coisa que está para a direita. Isso é o que o PROC-V faz. Retorna tudo que está para a direita. Mas olha o problema que a gente tem aqui. O que eu quero não está para a direita daquilo que eu procuro, e sim para a esquerda. Então o PROC-V ele procura para a direita. E o PROC-X ele pode procurar para a esquerda e também para a direita. Então entendi. Muitas vezes o PROC-V não vai conseguir funcionar porque não vai ter nada para a direita. Ou aquilo que você procura não está na direita, e sim na esquerda. E aí não vai funcionar o PROC-V. É por isso que você pode usar o PROC-X. Então por que você me mostrou o PROC-V se o PROC-X é melhor? Porque nem sempre tem o PROC-X no seu Excel, por exemplo. Só nas versões mais novas. E se tiver o PROC-X no seu Excel, você já consegue sempre utilizar ele. Pode ser que no computador da sua casa, igual PROC-X, não tenha o PROC-X. Mas, às vezes, na sua empresa, onde você trabalha, tem. E aí você já consegue ver como é que usa e poder usar aí no seu serviço ou para resolver algum outro problema. É bem legal a gente ter em mente essa função PROC-X, beleza? Não tem o PROC-X. O que eu poderia fazer de solução? Índice Corresp. É uma função que substitui o PROC-X. Se você quiser saber como que usa o índice Corresp, eu vou deixar um vídeo gratuito aqui na descrição do vídeo sobre essa função aqui, beleza? Índice Corresp. Vou deixar na descrição aqui do vídeo para você assistir. Então vamos lá. Nessa planilha aqui, a gente tem o seguinte problema prático. Eu fiz o registro de algumas saídas de estoque, a data que saiu, qual que foi a marca e o produto que saiu do estoque, o responsável, que sou eu aqui, ó, João, e a prateleira que o produto estava, da prateleira que saiu o produto. Aí eu não preenchi, esqueci. Mas ainda bem que eu tenho uma planilha aqui, onde eu consigo fazer uma correspondência, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o nome do produto e também a prateleira que o produto está por natureza. Então, a prateleira do produto. Aí, o que eu posso fazer? Verificar o produto que eu preciso e puxar aqui a prateleira correspondente. Acabou, né? Simples assim. PROC-V, talvez, não vai funcionar pelo motivo que eu expliquei. Mas se você quiser testar, você pode tentar fazer e você vai ver que não faz sentido. Porque lembra que a primeira coluna que você tem que selecionar é a coluna que você pesquisa? E aí o que você vai retornar para a direita? Não tem nada. E o que você precisa está aqui, ó, tá à esquerda, ó, que é a prateleira. Então, PROC-X.
Índice Corresp também funciona. Para assistir, clica aí na descrição do vídeo, tá? Tem um vídeo 100% grátis, mas assiste esse vídeo aqui primeiro, depois você assiste o outro, né? Para não ficar cortando. Então vamos lá. Aqui eu preciso retornar a prateleira. Para não fazer de forma manual e automatizar, como a gente já aprendeu e ganhou bastante tempo, igual procx. Vou dar 2 cliques aqui, 1, 2, para selecionar. Primeira coisa que eu preciso colocar aqui, o que eu estou procurando? Qual que é a pesquisa que eu quero fazer? Creatina 400 gramas, ó, esse produto aqui do lado. Ponto e vírgula. E aonde que eu vou pesquisar esse produto? Então eu vou pesquisar aqui, ó, nessa coluna M. Pronto. Só que lembra, né? Vamos travar isso daqui para não descer, né? Então vamos lá. F4. Pronto. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz que eu quero retornar como resultado? Trazer como resultado? É a prateleira, correto? Então aqui, ó, seleciono a prateleira. Pronto. E vou apertar o F4 para travar essa seleção. E agora, o que eu faço? Nada, já acabou. Fecho parênteses, Enter. Olha só. Então quer dizer que a creatina 400 gramas está na prateleira A1. Será que é verdade? Vamos verificar aqui só para ver se está certinho. Ó, prateleira A1, creatina 400 gramas. É isso aí, então está certinho. Agora eu vou dar 2 cliques, 1, 2 e pronto. Ó. Já consegui preencher aqui todas as prateleiras de todas as saídas que eu tive de estoque. Ganhei bastante tempo aqui, porque tem um monte de linha. Ainda bem que eu fiz função procx. Agora tem uma outra funçãozinha que consegue nos ajudar também a automatizar tarefas, que é a função C. Aqui eu tenho uma lista com o nome de vários alunos, as provas que cada um dos alunos fizeram, né? E aqui tem a média final de cada um dos alunos. Dependendo da média que o aluno tirou, pode ser que o aluno já esteja aprovado, ou pode ser que o aluno vai precisar fazer uma provinha extra, ali uma atividade, para dar uma ajudada ali na média, para ele conseguir passar, né? E justamente eu vou seguir esse critério que está aqui do lado. Ó. Se a média for menor que 6, o aluno vai ter que fazer uma atividade extra. Mas, se a média for maior ou igual do que 6, ele está aprovado. Por que aqui eu usei maior ou igual? Se o aluno tirou 6, 6 é maior do que 6? Não, é igual. Então é justamente por isso. Pode ser maior do que 6, está aprovado, mas se ele também tirou 6, ele está aprovado também. Maior ou igual a 6, está aprovado. Para que a gente possa fazer maior, a gente usa esse símbolozinho aqui, ó, da setinha para a direita, menor, esse símbolo aqui para a esquerda, e o igual é o que a gente já está acostumado, é o sinalzinho de igual. Agora vamos fazer o seguinte, então. Igual C, aqui, ó, 2 cliques, 1, 2. A função C nos pede um teste lógico. O que é esse teste lógico? É justamente isso que a gente falou. Se a média for menor que 6, precisa fazer atividade extra. E se não for menor que 6? Quer dizer que o aluno já passou, está aprovado, né? Se não é menor que 6, só pode ser maior ou igual. Então é simples assim, ó. Então esse teste lógico vai ser justamente isso. Se essa média que eu tenho aqui do lado, ela for menor, olha o símbolo que eu usei, menor do que 6, o que vai acontecer? Ponto e vírgula. O aluno precisa fazer uma atividade extra, correto? Para poder escrever atividade extra aqui, eu abro aspas e escrevo atividade extra. Fecho aspas. E agora? Ponto e vírgula. Agora eu vou colocar se não for verdadeiro. Então, se o aluno, olha só, tiver uma média menor do que 6, ele vai fazer uma atividade extra. Mas, caso a média dele não for menor que 6, só pode ser o quê? Igual ou maior. E se for igual ou maior, o que vai acontecer com o aluno? Aprovado. Então, abre aspas, aprovado e fecha aspas. Acabou. Fecha parênteses, Enter. Olha só, aqui já retornou para mim o resultado correto. Posso clicar e arrastar para baixo, e aí todas as linhas já têm aqui agora a mesma funçãozinha. E eu consigo ver que está certinho. Se o aluno tirou 5, atividade extra. Se ele tirou 7,5, 6, já está aprovado. Aqui tirou 5 de novo, um outro aluno, então atividade extra. Então a gente consegue ver que é isso mesmo, funcionou a nossa função. É bem mais fácil, né, do que ficar fazendo de forma manual. É assim que a função C pode te ajudar. Outra função bem interessante de utilizar é uma função simples no Excel, soma, função de soma. Aqui eu quero te mostrar como usar essa função de soma de algumas maneiras diferentes e porque a gente também vai ver aqui a soma C. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas é interessante começar pela soma. Eu tenho uma planilha bem simples aqui, onde eu tenho o mês, quantidade e total. Pode ser uma tabela referente a várias coisas. Aqui é uma tabela de exemplo. Poderia ser de várias situações diferentes, correto? Digamos que eu queira saber qual é a quantidade total de pedidos, de compras, de clientes. Eu não sei que tabela que é essa daqui, mas digamos que a gente queira somar essa quantidade. Como é que você pode fazer para somar? Vou te mostrar uma maneira que eu não gosto de fazer, mas que funciona também. Você que diz aí se você quer fazer dessa forma ou não. Igual, seleciona a primeira célula que você quer somar, mais a segunda, mais a terceira, mais a quarta, e assim por diante até você selecionar tudo que você quer somar. Quando você apertar o Enter,
Você já vai ter aqui um resultado da soma de tudo aquilo que você selecionou. Ah, mas eu acho que não é muito legal fazer assim, porque se eu tiver um monte de linha igual eu tenho aqui, vai demorar um tempão para eu selecionar todo mundo. Então, nesse caso, entra a função de soma, que consegue nos ajudar com isso. Igual soma, dou 2 cliques aqui, ó, 1, 2, e a única coisa que eu preciso fazer é selecionar todo o intervalo que eu quero somar, dessa forma aqui. Enter, simples assim. Então aqui já está o resultado da soma total de todos esses valores aqui. Ah, mas o valor que eu quero somar tem um pedaço aqui e tem outro pedaço aqui embaixo. Digamos que eu não queira somar o que está no meio, ou quero somar um pedaço que está aqui, outro que está aqui no canto, enfim. Como é que eu posso separar essas coisas? Somar coisas diferentes. Vamos lá. Igual, soma, 2 cliques. Então eu vou querer somar esse intervalo aqui pequenininho, ponto e vírgula. E aí eu seleciono o outro intervalo que eu quero somar. Pode ser esse daqui, por exemplo, ponto e vírgula. E o outro pode ser esses dois aqui do final. Ó. Simples assim. Então é só separar por ponto e vírgula os intervalos. Enter. Acabou. Então vamos lá. Igual, soma, 2 cliques, seleciono todo mundo, Enter. E aqui vou fazer a mesma coisa para o total. Ó. Igual, soma, 2 cliques, seleciono todo mundo e aperto Enter. Chique. Então é assim que a gente pode usar a função de soma no Excel de algumas maneiras diferentes. Agora tem uma função que é chamada de soma C, que é uma excelente função para nos ajudar a fazer análises e também para automatizar algumas tarefas. Aqui do lado esquerdo eu tenho uma planilha, uma tabela, uma base de dados com meses, quantidade, tipo de carro, SUV, hatch, sedã, picape e o total que foi vendido de cada um desses modelos, dessas categorias, né, de carro, ao decorrer aí das datas dos meses. É uma tabelinha bem grande, ó, com várias informações, só que o que eu preciso fazer aqui? Eu gostaria de saber qual foi o total vendido de sedã e qual foi em valor, né, em moeda, em reais, o total vendido de SUV, de picape e de hatch. Ah, então eu tenho que somar tudo, não tudo, né? Eu não vou somar tudo, mas somar só o que corresponde ao sedã. E depois eu vou somar não todas as vendas que eu tenho, mas aquilo que corresponde ao SUV. Ah, então acho que entendi. Eu quero somar com um critério. Não é para somar tudo que está na coluna do total. Eu vou somar só se for sedã, por exemplo. Ó. Sedã, 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 aí vai somando esses valores. A função de soma não consegue me ajudar com isso. Porém, igual, soma C. Soma C consegue. Por quê? Porque ela vai somar se um critério for atendido. Se for sedã, soma. Se não for, não soma. Aí eu vou dar 2 cliques aqui, ó, soma C, 1, 2. Primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o intervalo onde eu vou verificar se é ou não é o sedã, se é ou não é aquilo que eu procuro. E aonde que eu verifico isso, em se é ou não é aquilo que eu procuro? Qual coluna? Me diz aí. Coluna C, correto? Agora, chega de ficar selecionando um intervalo pequenininho dessa forma aqui. Eu vou clicar direto aqui em cima da coluna C. Pronto, porque aí seleciona tudo de uma vez. Mais fácil. Ponto e vírgula. Qual que é o critério? O que é isso? O que você quer somar? Ah, aqui, vamos começar pelo sedã? Então deixa eu clicar aqui do lado, sedã. Esse é o meu critério. Quero somar só o que é sedã. Ponto e vírgula. E agora, a última coisa. O que eu quero somar? Aonde que estão os valores que eu vou contabilizar? Qual que é a coluna aí que eu vou somar? Me diz aí. A D, né? Onde eu tenho total. Clico em cima do D e pronto. Fecho parênteses. Enter. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Então esse daqui é o total vendido do sedã. Não é o total geral de tudo, mas apenas o total do sedã. Se eu clicar no cantinho da célula, igual a gente já aprendeu e arrastar para baixo, eu consigo fazer aqui o total vendido para todas as categorias de cada um dos carros que eu tenho aqui. Sedã, SUV, picape e hatch. Aí eu já consegui fazer uma análise, somar quanto que foi vendido por categoria. Soma C consegue te ajudar com isso. Uma função parecida com soma é média. Por que eu falo que é parecido? Porque o funcionamento é similar demais, bem parecido, né? Eu tenho aqui, ó, mês, quantidade, total. Basicamente, a mesma tabelinha anterior que a gente usou. E aí, o que eu preciso fazer aqui? Qual será que é a média de quantidade ao decorrer dos meses? Como assim a média de quantidade? Eu sei que no mês de janeiro vendeu 400, fevereiro 600, abril 800, mas qual que é a média anual? Qual que é a média que vendeu ali durante os meses? Dá para fazer média de várias maneiras, mas a melhor de todas, na minha opinião, igual média, que é mais fácil. 2 cliques, 1, 2, e aí você seleciona tudo que você quer tirar a média,
Enter. Ah, e se eu quiser tirar a média de uma coisa que está aqui, com outra que está aqui, com outra que está aqui? É o mesmo princípio da função de soma. Exatamente a mesma coisa. É só separar por ponto e vírgula. Igual média, vamos fazer a média do total vendido. 1, 2, seleciono tudo que está aqui, Enter, e é isso aí, acabou. Agora uma outra função parecida, média C. Lembra da soma C que acabamos de fazer? Média C é a mesma coisa, só que vai tirar a média. Então se você quiser saber a média, mas não a média de tudo que você selecionou, mas a média com um critério, média C consegue te ajudar. Aqui eu tenho uma planilha parecida também, mês, quantidade, tipo do carro, SUV, hatch, sedã e o total vendido. Mas, ao invés da gente utilizar ver a média vendida de cada veículo, eu gostaria de saber a média de vendas por mês. Então, uma análise bem interessante de fazer. Aqui eu tenho os meses, ó, janeiro, fevereiro, março. Então, vamos começar aqui, ó, igual média. Opa, média. Cadê? Aqui, ó, média C. 2 cliques. 1, 2. O funcionamento e a estrutura é igual da soma C. Intervalo é aquilo que eu quero verificar a minha informação, né? O que eu vou somar ou não. Ou o que eu vou tirar a média ou não. No caso é a coluna A, onde tem os meses. Ponto e vírgula. Qual que é o critério que eu vou utilizar? Vamos começar com o mês de janeiro. Está aqui do lado. Ponto e vírgula. E qual que é a média que eu vou tirar? Aonde que ela está? Qual é os valores que eu vou utilizar? Coluna D. Pronto. Vou apertar aqui, ó, o Enter. Vou clicar, segurar e arrastar para baixo. E aí a gente finalizou. Então essa daqui é a média de vendas de cada um dos meses. Agora a gente tem uma função que é o conte.c. Conte.c é uma função de contagem. Então, por exemplo, aqui eu tenho um relatório de entregas de fornecimento de alimentos. Tem a data, o local que foi entregue, né, a mercadoria, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e etc. Então é basicamente aí algum estado, né? E a gente tem o número do pedido e o total do pedido. Beleza. Olhando assim, parece que não dá para a gente tirar muita informação, né? Porque é uma planilha grande com bastante valores. Mas olha as informações legais que a gente consegue extrair com a função conte.c. Total de pedidos entregues para cada estado. Quantos pedidos eu já entreguei para Minas Gerais? Será que já foi uns 10 pedidos? Ou será que foi 30 pedidos? Ou será que foi só uns 2? E para São Paulo, será que foi uns 5? Será que foi uns 10 pedidos? Não sei. Mas sabe quem sabe? Conte.c. Então vamos lá. Igual conte.c. 2 cliques aqui, ó. 1, 2. Conte vem de contagem. Então, por exemplo, eu não quero contar tudo que eu tenho na planilha, mas eu quero contar só o que é Minas Gerais e etc. Então é assim que funciona conte.c, conta com critério. Vamos lá. Aonde que está o intervalo que eu vou utilizar para contar? Pode ser a coluna da data, do pedido, do total? Não. Por quê? Porque eu quero contar por estado. Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo e etc. Então eu tenho que selecionar o quê? A coluna referente, né, ao meu critério. Estado, estado. Então eu seleciono aqui toda a coluna B, por exemplo. Ó. Aqui não está dando para selecionar toda a coluna B, porque alguém, eu, né, no caso, acabei mesclando ali a primeira célula, ó, e eu não consigo selecionar só uma coluna específica. Ó. Então o que a gente pode fazer? Selecionar só o intervalo. Ou vamos fazer algo mais, talvez, detalhado aqui. Vamos voltar aqui para o ponto C. Então está ali com o parênteses aberto. E eu vou inserir aqui, ó, eu quero um intervalo. B, 2 pontos, B. Pronto. Ó. Dessa forma eu consegui selecionar a coluna B sem selecionar. Né? Então a gente selecionou ali escrevendo. Eu quero selecionar só a coluna B. B, 2 pontos B, ponto e vírgula. E o critério que eu vou utilizar aqui vai ser o nome, ó, Minas Gerais, que está aqui do lado. Acabou. Fecho parênteses, Enter. Então ó, já teve 11 pedidos para Minas Gerais. Agora vamos clicar e arrastar para baixo e ver para os demais. São Paulo 6, Rio de Janeiro 7, Mato Grosso 5, Paraná 2. Então é assim que a gente pode utilizar conte.c no Excel na prática para nos ajudar a fazer análises e também na vida real, né? Isso daqui consegue te ajudar bastante. Agora, tem uma funçãozinha chamada maior aqui no Excel que eu acredito que você vai gostar bastante dela. Aqui eu tenho um exemplo talvez diferente, né? Venda, compra, estoque, enfim. Um exemplo de competição. Pode ser isso aqui de corrida, de bicicleta, corrida ali de correr mesmo, né? Com a perna. Pode ser qualquer coisa aí. Então, tem aqui, ó, competidor, tem a equipe do competidor e o tempo que o competidor fez numa corrida. A gente tem que entender aqui o seguinte, né? O que é melhor? O tempo alto ou o tempo baixo numa corrida? Tempo baixo, né? Por quê? Porque se um competidor completou a corrida em 10 minutos e o outro competidor fez em 20 minutos, quem ganhou a corrida? O que fez em 10 ou o que fez em 20? O que fez em menor tempo, correto? Porque
Ele finalizou antes, então ele ganhou. Então aqui, o menor valor do tempo é o melhor. Menor é melhor, nesse caso aqui. Eu preciso saber quais são os 10 maiores tempos para saber os competidores eliminados. Ou seja, eu preciso então, por exemplo, pegar o competidor que teve o maior tempo de todos, ou aquela pessoa que ficou por último na corrida, porque ela não vai poder participar da próxima corrida, porque é uma corrida de eliminação. Vai sempre saindo gente até ficar o ganhador final. Então aqui eu preciso pegar os 10 maiores tempos, porque essas pessoas não vão participar da próxima fase da corrida. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando a função maior. Então, por exemplo, aqui em cima eu vou já começar, eu preciso retornar o tempo maior de todos e o nome do competidor. Vamos começar retornando o maior tempo de todos. Igual maior, 2 cliques aqui, 1, 2, e aí me pede duas coisas. Primeira, matriz, e segunda, esse tal de K. Calma lá, vamos começar pela matriz. É só eu selecionar aqui toda a coluna que eu quero retornar o maior valor, que é a coluna C no caso. Ponto e vírgula. O K me indica o seguinte, se eu colocar 1, ele vai retornar o primeiro, o maior tempo de todos. Se eu colocar 2, ele vai me retornar o segundo maior tempo de todos. Se eu colocar 5, ele vai me retornar o quinto maior tempo de todos. Se eu colocar 20, deu para entender, né? Vamos colocar 1, Enter. Então, 85 é o maior tempo de todos. 85 minutos. Beleza. Agora vamos fazer aqui o top 2. Igual, maior, 2 cliques. Mas peraí, vou ter que fazer top 1, top 2, top 3, 4, 5, até chegar no 10. Vamos fazer algo um pouquinho mais inteligente aqui. Deixa eu deletar. Aqui do lado eu vou escrever assim, 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque ao invés de eu digitar o número 1 dentro da função maior, eu pego o 1 que está aqui fora. E quando eu arrastar para baixo, eu consigo pegar o 2, o 3, o 4, até chegar no 10. Agora deixa eu selecionar 1, 2, 3, 4 e arrastar até chegar no número 10. Legal. Aqui então, igual maior, 2 cliques. Qual que é a matriz que eu uso? Do tempo. Ponto e vírgula. E eu quero o primeiro maior. Enter. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu já vou ter o resultado aqui de todo mundo. Chique, é isso aí mesmo. Então, os maiores tempos de todos. Ah, mas eu também preciso saber o nome do competidor. Mas isso a gente já aprendeu como é que faz. PROC-V. Ou, nesse caso, o PROC-V não funciona. Por quê? Porque eu vou usar o quê? Eu vou pesquisar o tempo e a partir do tempo eu retorno o nome do competidor, correto? Será que PROC-V funciona? Não. Por quê? Se eu pegar aqui o tempo, que está nessa coluna aqui, eu quero retornar algo que está para a direita? Não. Tá onde? Está para a esquerda, né? Ah, então PROC-V não funciona. Tem que ser o quê? PROC-X, para retornar o que está para a esquerda. Então vamos lá. Igual PROC-X ou índice Corresp também, né? 2 cliques, 1, 2. O que eu procuro? Esse valor aqui do lado. Ponto e vírgula. Aonde que eu procuro? Aqui na coluna C. Ponto e vírgula. E o que eu quero trazer como resultado? Coluna A. Simples assim. Enter. Aqui está o nome da competidora. Clico e arrasto para baixo. E é isso aí, a gente finalizou. Ana, Mariana, Ricardo e assim por diante. Então aqui a gente tem os 10 competidores aí com os maiores tempos. Agora se a gente verificar aqui, a função menor, onde temos o mesmo exemplo, porém, eu não quero mais os 10, digamos assim, piores tempos, né? Os maiores. Não, eu quero os melhores tempos, os competidores classificados para a próxima fase. Ou seja, os competidores que tiveram o menor tempo de todos, os competidores que são mais rápidos, os 10, porque eles vão para uma próxima fase. Vou fazer aqui a mesma lógica, até porque igual menor funciona da mesma forma. 1, 2, pede uma matriz e o tal de K. O K é o quê? O primeiro menor, o segundo menor, é a mesma lógica. Então aqui do lado, 1, 2, seleciono, arrasto até dar 10 e vamos lá. Igual menor, né? Preciso dos menores tempos. Igual menor, 2 cliques. A matriz que eu uso é o do tempo, ponto e vírgula, e eu quero o primeiro menor de todos. Enter. 55 minutos. Clique e arrasto para baixo. É isso aí, então finalizei. E agora aqui, no competidor, o que eu vou fazer aqui? Igual PROC-X, 2 cliques, 1, 2. Vou pesquisar o 55, ponto e vírgula. Aqui na coluna C, ponto e vírgula, e vou trazer o competidor correspondente. Enter. Clico, seguro e arrasto para baixo. Então, olha só, a Ana foi a que melhor fez a corrida, né? 55 minutos. É isso aí. Então, aqui está o nosso top 10. É assim que a gente usa função menor no Excel. E assim também que a gente usa função maior, conte.c, média, soma C, PROC-X, PROC-V, e aqui está aí as 10 funções que a gente fez. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. E se você ficou com alguma dúvida,
em alguma parte da explicação, deixe aí nos comentários que eu te ajudo e posso até trazer mais vídeos sobre esse assunto aqui, com várias funções aí no Excel que podem te ajudar no dia a dia e com aplicações práticas e reais. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!